Hoje teremos mais um vídeo do grupo Mulheres Inspiradoras no DIY. Um grupo formado por mim, Gerliane Costa, Neiva Mariano e Deise Candioto. Nos reunimos todo final de mês para fazer um projeto em comum muito inspirador para você. E como o final de ano está se aproximando, estamos chegando à época natalina, não podíamos deixar de trazer esse mês uma inspiração de decoração de Natal. Eu sou a Ale Moraes, seja muito bem-vinda a este canal e te convido, vamos transformar? E como base do meu projeto, eu vou utilizar essa árvore de Natal. É um pinheirinho desses bem simples e comum. Ele tem 1,20 de altura e eu já tenho ele há bastante tempo. Eu separei aqui algumas madeirinhas e essa daqui é um pedaço de pinos. Ela mede 15 centímetros por 15. E a partir desse pedaço de madeira, com essa medida, eu vou fazer tipo um caixotinho, bem estiloso e muito diferente, com casinhas natalinas. Essa madeirinha aqui é um MDP e ele tem 15 centímetros de largura e a medida dele aqui é de 35 centímetros e eu vou dividi-lo ao meio, tendo dois pedaços de 17,5. E com esses dois pedaços eu vou riscar duas casinhas. Num dos pedaços, nessas laterais maiores, eu vou marcar aqui uma altura de 10 centímetros. Faço essa marcação dos dois lados e na parte de cima eu encontro o meio, riscando assim um triângulo. No outro pedaço eu vou fazer um pouquinho diferente. A marcação nas laterais eu vou fazer de 12 centímetros aqui na altura, só para ficar um pouquinho diferente da outra. Já risquei as duas, aí é só fazer os cortes aqui nessa parte de cima. E já tenho duas laterais cortadas. Agora vou usar esse outro pedaço também de MDP para poder fazer as outras duas laterais. Vou fazer aqui as marcações porque as laterais também vão ser de 15 centímetros. Fiz a marcação e agora vou fazer os cortes. E a altura aqui que eu vou cortar vai ser de 18 centímetros. E em uma das laterais eu vou fazer a casinha com o telhado inclinado. Num dos lados eu coloquei na altura de 18 centímetros e na outra na altura de 14. E risquei. E depois foi só fazer o corte. E tenho mais uma lateral. E a última casinha, eu tenho aqui o pedaço, que eu risquei na altura de 18 centímetros. E vou fazer aqui com a tico-tico um corte com 45 graus. E eu fiz uma mudança aqui no meu projeto. Todas essas peças que eu tinha cortado de MDP, eu mudei para o MDF. Simplesmente descartei aquelas que eu já tinha cortado e cortei novas com esse outro material que é um pouquinho melhor. Vai dar um acabamento melhor, porque o MDP ele esfarela muito e o MDF é mais compactado. E assim ficaram as minhas peças. Agora todas já cortadas no MDF. Já aproveitei também e dei uma lixadinha nelas com a lixa de mão mesmo, aqui para poder dar uma arranhada nesse laminado, que vem no MDF. E eu vou juntar mais alguns elementos aqui para o meu projeto. Esse aqui é um pedacinho de perfil de porta, desses alisar. E eu vou dar aqui uma boa lixada nessas outras madeiras. Essa aqui é uma ripinha de caixote de feira. Também lixei o meu pedaço aqui de pinos, que vai ser a base do meu projeto. E eu estou usando aqui na esmerilhadeira um disco flap de grão 80. E com essas madeirinhas eu vou fazer aqui as portinhas, os telhados das minhas casinhas. Nessa hora a gente deixa a imaginação fluir, vai medindo aqui mais ou menos, vai cortando. Fiz portinhas com os cantos arredondados na parte de cima e cortei também todas as madeirinhas para fazer o telhado. Para essas casinhas com o triângulo na parte de cima, eu cortei dois pedaços para fazer o telhado. Um de 3 centímetros por 10 e outro de 3 centímetros por 12. A casinha com o corte em ângulo, eu vou usar esse pedacinho que é de perfil de porta. E eu cortei com 1 centímetro passando de cada lado.
Agora eu fiz alguns desenhos aqui nessa folha de caderno e peguei aqui essa tira de MDF, que é aquele de 3 milímetros. E com o carbono eu vou transferindo aqui esses desenhos para o MDF. E esses desenhos que eu fiz é bola de Natal, pinheirinho, estrela, coração, esses desenhos para enfeites natalinos. Vou passando aqui a caneta por cima do desenho para poder transferir ele para o MDF. E eu vou fazer vários desenhos desses e vou fazer os cortes com a serra tico-tico. E aqui nessa hora é bastante paciência e calma, porque senão o corte sai errado e a gente perde a peça. E eu cortei no total de 19 peças, 19 enfeites natalinos, e a maioria foram bolas. E essas peças vão ser pingentes, e com a furadeira e uma broca bem fininha, eu vou fazer um furo em todos eles. E eu cortei também essa estrela, um pouco maior que os demais pingentes. E nela eu vou fazer vários furos. Eu vou furar aqui em toda a extensão, nas bordinhas dela. Tudo furado, agora eu vou passar aqui a lixa para poder tirar as ferpinhas, né, as rebarbinhas, dar uma alisadinha aqui nessas peças. Nos meus pingentes eu vou colar um tecido xadrez em um dos lados. E eu vou usar dois formatos de estampa aqui nesse xadrez vermelho. Um com os quadrinhos menor e outro com os quadrinhos maiores. Corto aqui o tecido mais ou menos do tamanho da minha peça. Depois venho com a cola branca diluída em um pouco de água e passo aqui com o pincel, esticando bem essa cola. Depois coloco o tecido na peça para poder fazer a colagem. Depois é só aguardar a secagem dessa cola. Enquanto a cola dos pingentes seca, eu voltei às casinhas e vou pintar elas com uma tinta vermelha. E essa tinta que eu estou usando é tinta à base de água, é tinta de pintar parede mesmo. E eu vou pintar as 4 casinhas com essa cor e vou pintar todos os lados delas. E para dar uma boa cobertura, chegar num ponto que eu agradasse, eu dei 3 demãos dessa tinta. Lembrando que a gente tem que respeitar o tempo de secagem da tinta entre uma demão e outra. E enquanto isso, a cola dos pingentes já secaram e eu já estou aqui nos acabamentos. E eu estou utilizando uma lixa de unha para retirar aqui o excesso de tecido. Venho passando a lixa aqui nas bordinhas e o tecido vai recortando. Fazendo assim, o acabamento fica perfeito. E para poder furar o tecido no mesmo lugar onde eu tinha furado as peças com a furadeira, eu vim aqui para a cozinha e vou esquentar a ponta de um prego aqui no fogão. Depois é só colocar a ponta do prego quente aqui no tecido onde eu quero furar. As madeirinhas que eu cortei para fazer as portinhas e os telhados, eu vou passar um betume. Eu diluí ele em um pouco de água e vou passar aqui com um pincel e depois eu venho com um paninho retirando o excesso. E aquela estrela maior que eu tinha preparado, eu vim aqui com uma tinta dourada aplicando com um pedaço de esponja. E eu fiz isso apenas em um dos lados dela. Agora eu fiz aqui um estêncil com um pedaço de acetato. Bem simples, apenas recortei aqui um quadrado com o estilete. E eu vou vir aqui com uma tinta preta, vou utilizar o pincel pituar para poder fazer as janelinhas aqui das minhas casinhas. E eu vou procurar fazer isso de uma forma que elas fiquem diferentes. E eu também fiz um stencil aqui de uma bolinha, para poder estar fazendo também umas janelinhas redondas, para poder ficar também diferente, né? E para finalizar aqui os meus pingentinhos, eu vou fazer uma alcinha com cordão de sisal. Pego um pedaço de cordão, dobro ao meio, faço aqui um nó fazendo a minha alcinha, passo essa alcinha aqui pelo buraquinho do pingente e finalizo aqui as pontas na parte da frente com algumas bolinhas de madeira. Em algumas eu dei um lacinho para poder dar uma diferenciada. E olha a lindeza! E vamos para mais uma etapa aqui nas casinhas. Agora eu peguei uma tinta branca e vou fazer um detalhe aqui nas minhas janelinhas. Eu estou usando a ponta de um palito. Aqui eu queria passar uma daquelas canetas marcador. Eu tenho a cor preta. Aí eu queria a cor branca e fui procurar aqui na minha cidade para comprar e não achei. E se eu fosse pedir pela internet, não ia chegar a tempo para eu poder fazer esse projeto. E como diz o velho ditado, quem não tem cão, caça com gato.
prato, na estrela dourada eu vou passar uma fita vermelha. Cortei um pedacinho de fita crepe para poder enrolar aqui uma das pontinhas dessa fita. Isso vai facilitar para eu poder passar ela aqui pelos buraquinhos que eu fiz na estrela. E aqui eu vou vir tipo costurando, passando a fita em toda essa bordinha que eu furei. Passei por toda a borda e agora finalizo aqui com um laço. E eu vou fazer mais um elemento aqui para minha decoração de Natal. Eu peguei uma arruela dessas de apertar com parafuso e uma linha de crochê mais grossinha. E vim aqui encapando essa arruela com a linha. Eu quero fazer aqui uma mini guirlanda. Vim apenas passando a linha aqui de um lado para o outro e apertando bem para que ficasse bem firme. Depois eu finalizo aqui dando um nó nessa linha e vou colocar aqui na minha guirlanda esse crucifixo pequenininho e finalizo com um lacinho. Agora eu vou colar as portas das casinhas. Eu vou utilizar cola para madeira e alguns preguinhos. Também vou colocar alguns pingentinhos de estrela para poder dar um charme a mais aqui nas casinhas. Essa madeirinha de caixote, ela é bem seca, então começou a querer rachar. Aí eu vou usar uma broca bem fininha aqui para poder fazer o pré-furo aqui nessa madeira onde eu vou bater o preguinho. E a mini guirlanda vai vir aqui também em uma das portinhas da casinha. E agora eu vou pregar os telhados. Também vou utilizar pregos e vou fazer os pré-furos. Para a montagem dos telhados, a única coisa que eu me atentei aqui é deixar as sobras de madeira dos telhadinhos tudo para a parte da frente, de modo que aqui na parte de trás fica tudo retinho. Casinhas prontas, agora eu vou montar o meu caixotinho. Pego a minha base de pinos, que eu também pintei com betume, e aqui eu vou colocar uma casinha em cada lateral dessa madeirinha. E vou prender aqui embaixo colocando 2 parafusos em cada casinha. Prontinho, caixotinho montado. E olha que luxo essa decoração. Mas aguenta aí que ainda não acabou. Agora eu vou usar esse pedaço de barra roscável para poder prender aqui no centro do meu caixote. Vou encontrar aqui o meio dessa madeira. Com a furadeira eu vou fazer um furo. Depois é só rosquear a barra aqui na parte de dentro. A barra roscável fica bem presa aqui no centro do caixote. Eu retiro o pé da árvore e encaixo aqui nessa barra. E assim a minha árvore tem um novo pé, todo estiloso e personalizado para o Natal. E chegou a melhor hora, que é a de decorar. E aqui eu vou juntar vários outros elementos que eu já tenho por aqui. E eu estou aqui finalizando a minha árvore de Natal, a minha decoração natalina. E te pergunto, você ainda está lembrada que esse vídeo faz parte do grupo Mulheres Inspiradoras no DIY? Então não se esquece, assim que terminar de assistir esse vídeo, vai lá no canal das meninas. A Deise Candioto, a Gerliane Costa e a Neiva Mariano estão esperando por você. O @ do canal delas está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos aproveitar o clima natalino que está chegando e fazer o bem, praticar uma boa ação, apoiando o nosso grupo. Isso aquece os nossos corações e nos deixa mais alegre e incentivadas a trazer mais conteúdo inspirador para você. E olha meus pingentes chegando. Olha que lindeza! Ficaram muito fofos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te inspirado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Você também pode apoiar o canal hypando esse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações do sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Tem vídeo novo toda semana, muita ideia legal de decoração baixo custo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Já vou te desejando um Feliz Natal, que o menino Jesus esteja presente no seu lar e que o verdadeiro espírito natalino preencha o seu coração com muito amor, paz, saúde, prosperidade e muita felicidade. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus, te encontro no próximo vídeo. Tchau!